Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia, eu sou discente do curso de doutorado em enfermagem da UFSC e eu e meus colegas Ana Hoffman, Maiara Marta, Nádia Pinheiro, Nelson e Sabrina Souza vamos explicar sobre os estudos caso e controle. O nome da disciplina é Pesquisa Avançada em Saúde e Enfermagem. O artigo que a gente analisou e fez uma análise crítica se chama Fatores de Vulnerabilidade Associados às Internações por HIV/AIDS, estudo de caso controle. O objetivo principal desse estudo, então, foi identificar a associação entre as internações por HIV/AIDS e os principais fatores que integram as vulnerabilidades individuais, sociais e programáticas. O método foi um estudo caso-controle realizado no município de São Paulo no ano de 2014. Os casos eram os pacientes internados com HIV/AIDS e os controles eram os pacientes que recebiam atendimento apenas ambulatorial. Como resultados, foram levantados fatores de risco para a internação hospitalar, como estar desempregado e aposentados do lar, pessoas em situação de rua, as pessoas que não estavam em uso da medicação antirretroviral, os que não compareciam regularmente aos retornos agendados, e como fator potencial foi o acesso à assistência social, foi um fator de proteção para evitar a internação. Para poder analisar criticamente esse trabalho, esse artigo, nós utilizamos o checklist Strobe. A declaração Strobe é um guideline que contém 22 itens com recomendações do que deve conter em estudos observacionais. Então, no caso, esse título, já no título a gente consegue identificar o tipo de estudo, que é um estudo caso-controle, que se trata de um estudo observacional. Então, como primeiro item do Strobe, no título e no resumo, eles solicitam que indique o desenho do estudo no termo mais comum utilizado, que no caso ali já apresentou o caso controle. E também no resumo deve ter um informativo equilibrado do que foi feito e dos achados do estudo. Então, nesse artigo, eles apresentaram de uma forma bem legal, porque tem os objetivos separados, os métodos, resultados, e as conclusões de uma maneira bem estruturada. Na introdução, ela também apresenta uma forma bem estruturada. O Strobe solicita que apresente a base científica e os motivos, né, ou seja, a fundamentação teórica e a justificativa para esse artigo, o que está sendo realizado. E também solicita que apareçam os objetivos específicos e as hipóteses. A introdução, ela está bem estruturada, menciona o tipo de estudo, menciona os participantes, quantos participam do caso, do grupo caso, do grupo controle, e também apresenta a hipótese, que é as vulnerabilidades que estão associadas às internações por HIV. Porém, ele não apresenta os objetivos específicos, apresenta apenas a hipótese do estudo e o objetivo geral. Referente ao método, o Strobe, no item desenho do estudo, ele pergunta se apresenta os principais elementos do desenho do estudo no início do artigo. E ele mostra, ele diz que é um estudo epidemiológico do tipo caso-controle, que foi norteado pela ferramenta Strobe, diz que foi realizado no município de São Paulo, com a população. Então, ele traz esses elementos que o Strobe, ele analisa nesse item. O próximo item é referente ao cenário. Então, ele pergunta se, ele analisa, né, na verdade, se descreve o cenário, os locais e as datas relevantes, incluindo o período de recrutamento, exposição, acompanhamento e coleta de dados. Ele diz que foi realizado em 2014, em São Paulo, a população estimada era de 650 mil habitantes, e que foi realizar o caso, né, no caso, uns pacientes internados em 2014 com CID de HIV/AIDS, e o controle para os pacientes em acompanhamento ambulatorial, com histórico de internação nos 12 meses. Já complementando, o item 6 do Strobe, ele pergunta se fornece os critérios de elegibilidade e as fontes do método de verificação do caso e de controle.
E a justificativa para esse caso para o controle. Então, o que a gente analisou? Que, na verdade, ele traz, né, ele explica o caso, ele explica o controle, mas ele não dá a justificativa para a escolha desses casos e desse controle. E o item, ainda referente aos participantes, o item B, ele diz assim: para estudos combinados, forneça critérios de correspondência e o número de casos e o número de controles. Ele traz o número de casos, foram 56 casos e 112 controles. Então, 2 controles para cada caso, né? Só que ele não traz os critérios de correspondência. E referente às variáveis, ele diz para nós analisarmos, então, se define claramente todos os resultados, exposições, preditores, potenciais de confusão e modificadores de efeito. Então, na verdade, ele traz que foram selecionadas variáveis correspondentes às vulnerabilidades individuais e sociais, características sociodemográficas, comportamentais e clínicas, e programáticas para o acompanhamento dos casos no caso, né? Agora, o Nelson vai apresentar sobre as fontes de dados. Bom, dando sequência, então, o item 8 é a medição fonte de dados. Então, o estudo, ele realizou uma análise de regressão logística condicional, e para essa análise, a variável dependente foi a presença, sim ou não, das internações por HIV. As fontes de dados primárias foram as entrevistas, as fontes de dados secundárias foram os prontuários. O item 9 é o viés, né? Então, ele descreve os esforços para abordar fontes potenciais de parcialidade. O estudo, o artigo, ele descreve o viés de memória dos participantes e o viés decorrente de fontes secundárias, no caso, a coleta em prontuários. Porém, foi identificado que não descreve exatamente as maneiras de minimizá-los, né? Bom, o item 9 é o tamanho do estudo. Então, este item ele explica como o tamanho do estudo foi alcançado. Então, foram selecionados todos os indivíduos internados com HIV/AIDS em 2014, neste hospital em São Paulo, onde foi realizada a pesquisa. E como controle, duplicou-se o número de casos. O outro item são as variáveis quantitativas, o item 11. Nele se explica como as variáveis quantitativas foram tratadas nas análises e, se aplicável, descrever quais são os agrupamentos que foram escolhidos e o porquê. E no estudo, então, ele apresenta variáveis qualitativas, sim e não, apenas estes dados das variáveis. Bom, o item 12 são os métodos estatísticos, né? Neste item, descreve todos os métodos estatísticos que foram incluídos, aqueles usados para o controlar a confusão do estudo. Então, nesse item, então, a partir do modelo escolhido, foram estabelecidas algumas razões de chances ajustadas e não ajustadas, né, WAR, aos respectivos intervalos de confiança. O nível de significância adotado em todas as análises foi de 5%. Também dentro deste item, né, dos métodos estatísticos, ele descreve, ele é classificado entre A até E, e cada item desse tem exatamente uma função.
O item A, ele descreve todos os métodos estatísticos, incluindo aqueles usados para controlar a confusão. O item B, descreve os quaisquer métodos usados para examinar subgrupos e interações. O C, ele explica como os dados ausentes foram tratados. O D, e se aplicável, explica como a correspondência de casos e controle foi abordada. E o item E descreve quaisquer análises de sensibilidade. Então, o B, C e E não foi abordado, e o D apresenta 2 grupos de controle para cada caso. Bom, o item 13 já está relacionado aos resultados, né, com base nos participantes. Então, o item A, ele traz o número do relatório de indivíduos em cada estágio do estudo, como, por exemplo, números potencialmente elegíveis, examinados para elegibilidade, confirmados como elegíveis, incluindo no estudo, completando o acompanhamento e analisados. O B justifica a não participação em cada fase, e o C considera o uso de um diagrama de fluxo. Então, na análise, o item A, B, C e D, não há este detalhamento na abordagem que foi realizada. Bom, no item... A Nádia vai dar continuidade, então, pelos dados descritivos do 14, item 14. Boa noite. Dando continuidade, né, ao colega Nelson, com relação ao item 14, os dados descritivos, no item A, ele solicita que forneça as características dos participantes do estudo, por exemplo, características sociodemográficas, clínicas, informações sobre exposições e potenciais fatores de confusão. Com relação a isso, a esse item A, o estudo apresenta assim, as características demográficas, clínicas, sociais, sendo que há 2 erros visíveis na descrição da tabela e no texto, com relação à crença e o gênero dos participantes. E com relação à informação de exposição, exceto as potenciais confundidoras do estudo, que não é apresentado. No item 14, B, ele solicita o Strobe que indiquem o número de participantes com dados faltantes para cada variável de interesse. Nesse aspecto, o autor não relata. Com relação ao item 15, era solicitado os números de relatórios em cada categoria de exposição ou medidas resumidas de exposição. Os autores não relatam esse aspecto. E no item 16, item A, B e C, né, o item A, forneça estimativas não ajustadas e, se aplicável, estimativas ajustadas por fatores de confusão e sua precisão, por exemplo, intervalo de confiança de 95%, deixar claro para quais fatores de confusão foram ajustados e por que não foram incluídos. Isso o autor não fornece essas informações, nem no item B, onde ele pergunta limite de categorias do relatório quando variáveis contínuas forem categorizadas, também isso não é apresentado, e nem o item C, que se fosse relevante, era para ser considerado traduzir as estimativas de risco relativo e risco absoluto, por um período de tempo significativo. Então, o autor não fornece essas informações dos itens 15 e 16. Com relação ao item 17, outras análises, o Strobe ele sugere que o autor relate outras análises feitas, por exemplo, análise de grupos, interações, análise de sensibilidade. Então, o que ocorreu no estudo? Análise de perfil demográfico, de vulnerabilidade,
e de fatores de risco entre os participantes. Com relação à discussão, os principais resultados, item 18, foi resumido, né, os principais resultados com referência aos objetivos do estudo. Bem, em resumo, o que se pode dizer que o autor relatou que as vulnerabilidades individuais, sociais, programáticas, como estar desempregado, ou ser aposentado, ou do lar, morar na rua, usar drogas, não utilizar TARV de forma regular, ter história de abandono do tratamento, faltar às consultas de retorno e não ser atendido pela assistente social, podem constituir fatores de risco para internação por HIV/AIDS. Aí, em síntese, tem esses recortes, mas, em resumo, consistia nisso, os principais achados em referência aos objetivos do estudo. No item 19, limitações, as limitações do estudo apareceram não no item discussão, e sim teve um item próprio para isso, como foi possível ver no artigo. Então, como limitações do estudo, o autor reconhece que por se tratar de análise retrospectiva, possa ter havido algum erro, alguma ocorrência, aliás, do viés de memória durante as entrevistas com as pessoas internadas e não internadas pelo HIV/AIDS, além do viés de informação em decorrência da utilização de fontes secundárias, as quais podem conter falhas no registro. No item 20, interpretação, deu uma interpretação geral cautelosa dos resultados, considerando objetivo, limitações, multiplicidade de análises, resultados de estudos semelhantes e outras evidências relevantes. É discutido com situação pactuada para melhora, orientada pela Organização Mundial de Saúde, porém, os autores eles não discutem com outros estudos. Com relação ao item 21, generalização, sobre a discussão da generalização, validade externa dos resultados do estudo. Os autores eles não discutem essa informação. No item 22, o financiamento, indique a fonte do financiamento e o papel dos financiadores para o presente estudo e se aplicável para o estudo original, do qual o presente artigo se baseia. Há um item para isso, fomento agradecimento, onde o CAPES, né, e o CNPq, eles foram responsáveis, né, pela bolsa de estudo, né, e possibilitou, auxiliou, né, no desenvolvimento, né, do estudo, da pesquisa em questão. Agora, dando continuidade, vamos passar a palavra para a colega Sabrina. Para finalizar, então, nós apresentaremos aqui uma análise crítica do artigo. De uma forma geral, ele apresenta tanto potencialidade quanto fragilidade. Uma das fragilidades encontradas foi que, na própria avaliação do Strobe, apesar do estudo ele dizer que se baseou no Strobe para escrever e para delinear esse estudo, algumas informações estão faltantes no próprio artigo. Por se tratar de um recorte de uma tese, talvez essas informações estejam presentes lá na tese, porém alguns dados aqui no artigo foram suprimidos, possivelmente devido ao limite de caracteres solicitado pelas revistas ou alguma questão de discrepância mesmo. Pode passar o slide. Então, outra fragilidade encontrada foi que nós encontramos divergências dos dados sociodemográficos apresentados na tabela e na descrição dos resultados. Esses dados eles estavam diferentes um do outro, né? Possivelmente, ele pode ter ocorrido por erro de digitação e de revisão também. E ainda na descrição metodológica, foi relatado que o instrumento ele foi validado por especialistas, ele fala isso, o instrumento criado, ele embasa, ele dá as referências da onde eles embasaram o instrumento, porém foi um instrumento criado por eles, e
eles não explicam exatamente como foi feito esse tipo de avaliação e nem o N de especialistas que eles utilizaram. Ainda na questão estatística, ele descreve ter usado o teste Q-quadrado, porém ele não apresenta informação sobre o teste da normalidade, então a gente não conseguiu avaliar se o teste do Q-quadrado ele foi corretamente utilizado ou não. Próximo slide. Ainda não foi possível identificar se houve uma variável confundidora, né? No Strobe ele traz alguns itens onde ele questiona se foi apresentado variável confundidora. Então aqui nós não conseguimos identificar se não houve realmente a variável confundidora, por isso ele não apresentou no artigo, ou se houve a variável confundidora e ele omitiu isso no artigo, né? Mas ele não apresenta nenhum teste estatístico para controlar essa variável confundidora. Quanto aos dados aposentados, característica aposentados, houve uma dúvida na interpretação da variável da causalidade, a gente ficou em dúvida da causalidade ou condição dessa aposentadoria, né? Se foi pela idade ou se foi, então, pela condição clínica ou condição de saúde dessa pessoa. Então, esse dado a gente acha que poderia ter sido melhor apresentado. Como potencialidade do estudo, eles utilizaram, então, 2 grupos controle para cada grupo caso, que é recomendado. Então, foi um fator forte. E outro ponto positivo também foi referente ao entrevistador ser o mesmo para todos os grupos, minimizando, então, a possibilidade de viés. Após, então, nós apresentamos as referências utilizadas e o nosso agradecimento. Nós gostaríamos de agradecer e só ressaltar que a nossa colega Ana Hoffmann, ela não pôde participar da apresentação, mas que ela participou de toda a construção com a gente, por causa de um ajuste de horários, que às vezes fica um pouco difícil. A gente se reuniu quando a maioria pôde, mas todos participaram da elaboração e da construção desse trabalho. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Obrigado. Obrigada.